Nessa noite, que a tua mente esteja destravada agora, no nome de Jesus, cativa ao Senhor, em nome de Jesus. Nós estivemos aqui ontem, foi poderoso, sabemos que a glória de ontem foi para ontem, mas colhemos o fruto de ontem, hoje, e nós vamos colher o fruto de hoje, amanhã, e assim sucessivamente. E no meu coração, esses dias, começando por mim, está ardendo muito forte uma intercessão, uma oração, para que quando venhamos sair dessa conferência, não venhamos dizer, terminou. Não, não terminou. E aí o Senhor me lembrou de uma célula que fizemos lá na nossa casa, e eu falei para os discípulos, essa célula não vai terminar. E eu passei a noite toda sonhando com uma célula interminável. E a garagem da minha casa estava com a porta aberta e eram pessoas vindo, pessoas entrando, dizendo eu quero Deus, eu quero Jesus, deixe-me entrar. E aí foi pela madrugada, e aí foi amanhecendo o dia. E quando eu me despertei do sono, o Espírito falou comigo, disse, você falou e declarou que essa célula, ela não vai terminar. Então eu queria que você colocasse a mão no teu coração agora e dissesse, essa conferência, esses 3 dias, não vão terminar. É interminável na minha vida, até a eternidade. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Eu quero falar um pouco com vocês hoje sobre a obra do Espírito Santo em nós. Mas para falarmos dessa obra, precisamos saber quem é o Espírito. Quem é esse Espírito? Que estamos aqui todos os anos, que sempre nós falamos, direcionamos você, ensinamos você aqui no curso de maturidade. Quem é o Espírito? Eu preciso conhecer, porque não adianta estar em uma conferência e dizer, falou tanto no Espírito, mas eu ainda não conheço. Quantos aqui já receberam Jesus na sua vida? Já abriu a porta do seu coração para Jesus? Então nesse momento que você se arrependeu e creu na obra de Jesus, na sua vida, logo o Espírito que estava desativado, ele foi ativado, como a lâmpada que estava apagada, você foi aceso, e o Espírito agora de Deus, passa a ter unidade com o Espírito que estava morto dentro de você, mas que agora recebeu vida. Então assim é você, um ser espiritual. Diga, eu sou um ser espiritual. Porque uma vez que recebemos Jesus na nossa vida, logo o seu Espírito se une ao nosso Espírito. Irmãos, essa obra ela é maravilhosa. Essa obra de unidade ela é tremenda. Porque é maravilhoso saber que nós não estamos mais sozinhos. Eu sei que temos a mania, muitas vezes, de falar, como eu estou só. Como era tão bom aquele ciclo de amizade, eu me sinto tão sozinho. Como era bom o amor das pessoas. Isso tudo é muito lindo, é tremendo. Mas diga assim para você, eu tenho um amor maior. Diga, eu tenho uma glória maior. Então, irmãos, tudo que nós precisamos, esse Espírito ele veio. E ele veio com a dosagem única. Ele veio e foi enxertado em você. Mas a palavra do Senhor diz que é de glória em glória, contemplando a face do Senhor, sendo transformado. Mas não é porque esse Espírito está fazendo um pouquinho hoje, vai fazer um pouquinho amanhã e vai fazer depois. Não.
Esse Espírito, ele é completo. Ele veio por completo na sua vida. Ele não veio pela metade. Porque esse Espírito é o Espírito Santo de Deus sobre nós. E porque você recebeu essa dosagem única na sua vida, é que você agora pode dizer: eu estou salvo, eu sou curado, eu sou restaurado, eu sou um vencedor. E tudo isso você declara porque você sabe que o seu espírito foi vivificado, ele recebeu vida e ele agora tem uma unidade com o Espírito Santo de Deus. Mas quem é mais esse Espírito? Diga, ele é uma pessoa. Diga, ele tem vontades. Ele tem ciúmes de nós. Ele se entristece. Ele é o próprio Deus. E ele é o consolador dos seus filhos. Ele é o consolador dos seus filhos. Ele é aquele que intercede com gemidos inexprimíveis. Alguns acreditam que é um tipo de língua que não tem como expressar, uma linguagem que não é humana, que não é natural. E outros também falam que é porque ele está traduzindo a tua oração de outra forma que nem você poderia traduzir. Mas enfim, ele intercede pelos seus filhos. Então você tem um intercessor nato na sua vida. E por isso, tudo aquilo que você ora, tudo aquilo que você pede, de acordo com a vontade de Deus, esse Espírito, ele intercede por você. Mas eu queria ler com você um texto que está lá em 2 Coríntios, vamos abrir. 2 Coríntios capítulo 3. Aleluias. Versículo 7 até o 11. Depois nós vamos ler o 18. Todos acharam? O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto. Ainda que desvanecente, não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto mais será a glória do que permanece. Aleluia! Versículo 18. E todos nós, que com a face descobertas, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Então os verdadeiros adoradores, só tem uma forma única de você adorar: se você entendeu o quanto espiritual você é. Porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus disse para aquela mulher: essa não é a hora, mas vai chegar a hora que não vai ser em Jerusalém, não vai ser em nenhum outro lugar, mas vai ser dentro. Porque os verdadeiros adoradores, eles entenderão que são espirituais. Por isso eles adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então qual é a obra desse Espírito em nós? Uma vez que conhecemos quem é o Espírito, agora precisamos viver
uma vida diária de relacionamento com Ele. Lá em Gálatas 5,16 diz que se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E toda essa obra só vai acontecer no novo nascimento. E o Senhor chegou ali para Nicodemos, lá em João capítulo 3. E Ele disse, olha, é necessário que você nasça de novo. E aquele homem, o mestre da lei, entendido, aquele homem não compreendeu e disse, Senhor, como é que eu posso, um homem, já de certa idade, nascer de novo? Será que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Olhe para o seu irmão e diga, andar no Espírito é algo espiritual. E o Senhor disse, é necessário que você venha nascer da água e do Espírito. Da água, porque eu preciso ter uma vida de arrependimento. Mas quando eu volto dessas águas, eu volto testemunhando quem sou agora. E esse é o meu testemunho do Espírito, porque somente entendendo que sou um ser espiritual que foi amalgamado com Jesus, vou andar nele. E isso é a obra do Espírito, um novo nascimento. Mas quando ouvimos essas palavras, irmãos, quando eu aprendi tudo isso, foi um romper na minha vida. E eu estava conversando com meu esposo essa semana, que quando eu fui para uma determinada igreja, e ali disse, Senhor, mesmo que o ministro, o pregador não faça convite, eu vou lá na frente, eu vou receber uma oração, porque eu quero, Senhor, já sair de casa com esse fogo dentro de mim, de Deus. Nem entendia muito o que era aquilo, mas estava ardendo. E aí fui para essa igreja, e na hora, o ministro fez o convite, e eu recebi Jesus na minha vida, eu disse, eu quero. Mas quando passou os dias, foram se passando os meses, eu disse, meu Deus, será que ainda falta alguma coisa em mim? Mas aí eu achava que só deveria me encher da presença, só deveria ler a palavra, só deveria adorar se eu estivesse nos cultos. Quando eu faltava um culto, eu digo, meu Deus, eu não consigo, eu perdi muita coisa porque eu era para estar ali. Mas nada mais eu fazia. E aí comecei a viver uma vida de religiosidade, porque achava que só no templo, no prédio da igreja, é que eu poderia ter intimidade e sentir algo que era tão bom, que queimava tanto no meu coração, sabe, que ardia dentro de mim, mas quando eu não ia, eu não tinha mais essa porção. E aí, irmãos, depois de muitos anos, essa palavra veio como rema na minha vida. E foi maravilhoso. Eu digo, Senhor, é muito maravilhoso estar no culto, mas a minha vida contigo, Espírito, ela é diária, ela é de relacionamento. Espírito, eu posso ter isso contigo e eu quero. Porque, irmãos, está só no culto, está só no culto da quarta, está só no culto da sexta, está em uma célula, está no culto de domingo. Para ter intimidade com esse Espírito é muito pouco. É muito pouco. A revolução desse Espírito não é para Ele, mas é em você. Porque Ele já veio com toda a revolução necessária que Ele precisaria vir. Mas a revolução é da maneira que você vai entender toda essa palavra ministrada aqui, em você. A revolução do Espírito em você é quando você entender que você não está só, que você tem um Espírito que está conectado com o teu Espírito, e por isso você pode se relacionar com Ele. E Jesus, em um momento com seus discípulos muito angustiados, porque Jesus disse que ia, e Ele disse, mas vocês não ficarão só. Não. Vocês, eu enviarei, o Pai enviará o Espírito Santo, o Consolador. Vocês não ficarão mais sozinhos.
Mas Ele estará com você quando? Quando? Todos os dias. Todos os dias. Então, a minha oração esses dias é para que eu ainda mais, e você, igreja, ande no Espírito. Uma vez recebendo essa obra de unidade com o nosso Espírito, agora andando no Espírito, andando se relacionando com Ele, orando em todo tempo, como diz Paulo, mas orando em todo tempo aonde? Na carne? Aonde? No Espírito. Então em todo tempo, estou na minha casa, estou na faculdade, estou no trabalho, como é que vai ser? Eu vou parar tudo, me ajoelhar e vou orar. Glória a Deus, se você tiver vontade, ousadia, faça isso. Mas deixa eu dizer uma coisa a você, até no teu respirar, Jesus, 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 obrigada. Você já está conectado, você já está orando com Ele. Até dentro do ônibus ali, do teu transporte, no teu carro, você diz: Espírito, sei que Tu estás comigo. Irmãos, é o Espírito ativado. O Espírito está pronto. E você precisa colocar a sua alma, porque o homem, sendo um ser triuno que ele é, ele precisa entender que ele não só tem apenas uma alma e um corpo, mas ele tem um Espírito ativado. E agora a tua alma, que é responsável por todas as emoções que temos, ele está sob o Espírito. Então, quais são as obras que o Espírito veio realizar em mim? Diga: Ele começou de dentro para fora. Diga: eu recebo toda essa ação do Espírito Santo na minha vida. Diga: Ele é a minha própria vida. A glória que veio sobre Moisés foi uma glória muito grande. E tem muitos louvores falando dessa glória. Na fenda da rocha é um lugar seguro para ver você passar, e é tremendo. E nós louvamos porque naquela hora é como que tivéssemos ali como Moisés. Mas acredite, olha o que Paulo diz, o texto diz, que vai vir uma glória que é muito maior, não se compara. Porque quando Moisés desceu do monte, Moisés colocou um véu, porque os israelitas não conseguiam ver, porque para ver tem que ser espiritual, tem que entender a obra, mas os israelitas não conseguiam ver. Por isso, o véu. Então, por causa do resplendor, que o texto é bem claro e diz que logo se desvanece, logo vai embora. A glória que estava sobre Moisés, logo estava indo embora. E aí, Paulo diz: não será um ministério do Espírito Santo ainda muito mais glorioso. E sabe por quê, irmãos? Ele é muito mais glorioso porque a lei trazia as exigências de Deus. A lei trazia algo que muitos não iam poder cumprir. Mas a lei de Deus sempre foi perfeita. Amém? Sempre. Mas os padrões de Deus, o povo de Israel não conseguiram. Deus levanta Moisés como aquele que vai guiar o povo, como aquele que vai direcionar o povo. E Moisés é aquele que busca uma glória incansavelmente. Moisés é aquele que entende o plano, o projeto de Deus incansavelmente. Por isso eu acredito, ele teve uma experiência muito poderosa. E se fosse dar aula aqui às crianças, eu ia dizer: olha, a face de Moisés, Ana, você não imagina.
Estava brilhando demais, brilhando. Você já viu o sol? Ela dizia assim, estava assim. Você consegue olhar para o sol? Não, tia, não consigo. Ah, tia, meu Deus, que obra maravilhosa. Eu queria essa experiência de Moisés. Eu quando li esse texto, uma certa vez eu disse, eu queria brilhar um pouquinho, nem que fosse a minha mão, algo em mim assim. Oh, meu Deus! Mas aí, quando eu escuto Paulo dizendo, não será o ministério do Espírito, ainda muito mais do que essa glória, porque essa de Moisés logo se vai, mas a do Espírito, ela veio para ficar. Aleluia! Aleluia! E agora, essa glória não veio mais sobre o homem, não, agora ela está dentro do homem. Dentro. Essa é a graça. Essa é a segunda aliança de Deus com a humanidade, com os seus filhos. E agora o avivamento não vai vir mais sobre mim, mas ele vai vir dentro de mim. Eu sei, irmãos, que é muito maravilhoso aquilo que está à mostra, aquilo que é aparente, aquilo que nós vemos. E era assim com Moisés. O povo queria ver algo sempre. Moisés, faça alguma coisa, faça. Por isso aquele povo não poderia ver tamanha glória. Mas aí na nova aliança, porque teve Jesus, somente ele poderia cumprir todas as cláusulas da primeira aliança de Deus com o homem. As leis, somente Jesus. Por isso que Jesus disse para os seus discípulos, eu não vim cancelar essa lei, eu não vim destruir essa lei, mas eu sou aquele que vim cumpri-la, porque somente eu posso ser o seu representante. Diga, eu tenho um ser poderoso, meu amigo fiel, meu Salvador, que me representa. Então na vida cristã, há duas substituições. A primeira foi na cruz, quando Jesus tomou o nosso lugar. E a segunda é no nosso dia a dia, quando o Espírito quer viver em nós, sendo a nossa própria vida. E aí nós vemos, irmão, nesse texto, que essa glória, agora, a segunda do Espírito, ela produz justificação. Essa é a poderosa obra do Espírito. Porque antes, na lei de Moisés, trazia condenação, trazia morte. Porque quem era que podia cumprir todas as leis? E aí de ano em ano, como você já sabe a história, o sacerdote chegava lá, representava o povo, sacrificando ali um animal. Ele entrava no santo dos santos. E se ele tivesse pecado, ele também saía dali morto, sabe? E era toda essa obra. Mas agora, com o ministério de justificação, porque se o do passado era glorioso, muito mais esse agora que nós vivemos, porque é uma glória insuperável. Diga, nada supera. Diga, nada é maior do que a obra gloriosa do Espírito em mim. Então, a experiência de Moisés foi muito linda. A experiência de Josué foi muito linda, para sol, para lua. A experiência de Elias foi muito linda, fogo do céu. A experiência de Abraão, muito linda, tremenda. Que experiência, porque ele ouviu a voz dizendo, Abraão, não sacrifique o seu filho. E tantos outros homens de Deus. Mas nós, diga eu, cadê sua mão? Diga eu. Tenho uma glória, um poder que é insuperável, que é muito maior do que o que meus irmãos viveram. Sim, irmãos. Porque esse Espírito, ele fazia visitação,
mas agora ele é habitação. Esse Espírito veio sobre pessoas e visitava para um propósito. E era tremendo, porque esses homens que eu citei aqui são homens de fé. Mas aí esse Espírito, ele veio para revolucionar. E aí ele quis fazer mais o homem. Então todo aquele que crê, recebe essa porção. Essa é obra contínua, ela não é passageira. Ela muitas vezes não será só algo aparente. Não podemos ver como algo só no exterior. Sabe, eu já vi muitas pessoas dizendo: aquela igreja, ela tem uma estrutura muito linda. Ah, está indo muita gente para lá. Ela é poderosa, mas deixa eu te dizer, a glória desse ministério do Espírito Santo, ela não é só algo que as pessoas vão ver. Ela não é só algo aparente, mas ela é algo que começa no interior. Ela começa dentro. Então talvez você olhe para o seu irmãozinho e diga: ah, eu não vejo nada nele, eu não vejo. Mas deixa eu te dizer, tem um Espírito se movendo dentro dele. Então não estamos aqui para julgar pessoas. Não estamos aqui para trazer condenação sobre as pessoas. Sabe, irmãos, eu fico muito triste como pastora, como pastora que somos, quando eu vejo pessoas na igreja, sabe, que errou, que tropeçou em algum momento da sua vida. E quando essas pessoas chegam na igreja, nós apresentamos a lei de Moisés para ela, mas não apresentamos a obra do Espírito. Então nem eu e você poderia cumprir essa lei, mas temos um que foi o nosso representante. E o mesmo Jesus que morreu por você, que é todo santo, que é todo purificado, ele morreu por essa pessoa também. Por isso não cabe a nós trazer condenação, porque não estamos mais nessa lei, estamos na lei da justificação. Essa é a lei do Espírito, porque somente o Espírito, ele pode convencer um homem de uma tal forma que ninguém poderia convencer. Esse Espírito, ele veio para constranger você de tanto amor, que por isso que Paulo diz lá em 1 Coríntios 3, ele diz: ah, se nós tivermos todos os dons possíveis, mas se não tiver amor, de nada vale. E sabe por que isso? Porque muitas vezes, irmãos, estamos preocupados muito em julgar as pessoas. Estamos muito preocupados com a aparência de glória, mas não estamos preocupados com a glória que já veio para mudar o homem. Essa glória se chama Espírito Santo. Sabe, eu tenho uma experiência que quando eu vou aconselhar alguma discípula, eu digo assim: Senhor, fala primeiro do que eu. É tão bom. E certa vez eu fui aconselhar uma discípula. Ela disse: pastora, o Espírito já me mostrou que a senhora queria tratar comigo. Aí eu na hora eu digo: ô glória! Eita, aleluia, vem cá, vamos falar em mistério aqui. Ô glória! Aí eu disse: o que foi que ele falou? Aí ela disse: o Espírito falou que eu não deveria me comportar assim, 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 que isso não me é mais lícito, que isso não mais me convém. Eu digo: Senhor, Senhor, obrigado, porque não sou eu, é o teu Espírito. Porque eu poderia até julgar aquela vida, dizer: do jeito que ela está andando, o Espírito não está com ela. Mas na hora que ela ativou a consciência, logo ela sentiu manifestar do Espírito. Então, irmãos, precisamos orar. E assim como o pastor Daniel falou aqui ontem, os líderes dessa igreja, os líderes das demais igrejas, é poderosa a ministração, é poderoso quando Deus nos usa, mas você precisa saber que há uma voz muito maior, que não tem nada a ver com a nossa voz. Essa voz é a do Espírito, e nós precisamos dizer: seja guiado por esse Espírito, filha. Ele vai te mostrar ainda muito mais. Mas Moisés estava com o véu.
Interessante que tem uma parte aqui no texto, versículo 14, que diz o seguinte: na verdade a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece. Quando é lida a antiga aliança, não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. Então, eu estava ali em oração ao Senhor, e o Senhor me mostrou você, Ana. E o Senhor me mostrou que esse pano, esse tecido que está sobre você, é como se fosse um véu. O véu, o que é que estava simbolizando, significando ali? O impedimento da glória. Um impedimento para aqueles que não iam conseguir ver. Mas esse véu não veio para isso. Esse véu veio com propósito. Mas as pessoas não conseguiram, porque a glória é tamanha, a glória é muito grande. Mas aí, através de Jesus, nosso representante, e do Espírito Santo que veio morar em nós, e todos nós, com o rosto descobertos, contemplamos a sua glória, sendo transformados de glória em glória, pela imagem, a imagem do Senhor. E Jesus me mostrou você, com esse sorriso maroto que você tem, e esses olhos, dizendo: ela vai representar a pureza dos filhos que receberam um ativar no Espírito. E como é que nós contemplamos a glória? Ah, Jesus. É tremendo. Mas ela é para mim. Ela é para mim. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. E hoje não precisamos mais de alguém que faça um sacrifício por nós todos os anos. Não precisamos mais de alguém que olhe para nós e diga: eu vou me oferecer em teu lugar. Não. O véu foi rasgado de alto a baixo. E o Espírito veio junto. E agora não sou eu que seguro mais a mão de Deus, mas é Ele que segura a minha, porque Ele veio me resgatar. E agora eu entro sim no lugar santíssimo, no Santos dos Santos, porque através do Espírito eu tenho permissão para isso. Princesa. E eu queria encerrar esse momento com você dizendo o seguinte: que todo o tempo que você viveu dentro da igreja, que assim como eu, uma vida talvez de religiosidade, chegava na igreja, dependia de um ministro para poder me conduzir à adoração. Eu sei que esse é um dos papéis do ministro, porque era assim os levitas, conduzir a adoração, ensinar o povo. Mas esse Espírito, como diz a palavra, ele já está pronto. Então é maravilhoso quando você chega aqui já entendendo o que você tem que fazer. Porque tem um texto da palavra do Senhor, está lá em João 14, 26, que diz: Ele ensinará a vós todas as coisas. Então, na realidade, irmãos, temos em nós um Espírito que já nos ensina tudo. Talvez você chegue aqui e não consegue adorar, não consegue prestar atenção na palavra, não consegue absorver, não consegue ter revelação, não consegue dizer: esse Espírito realmente está dentro de mim. Mas deixa eu te dizer uma coisa: esse Espírito já está falando todas essas palavras para você. Antes mesmo que eu falasse, Ele já estava falando. Por isso eu queria que você ficasse de pé nessa noite, porque lá no tempo de Moisés, o véu ainda estava, mas agora em Cristo o véu já foi removido. E eu queria convidar aqui na frente aqueles, porque para mim
Essa é a maior obra do Espírito revolucionando em mim. Eu sei que falar em línguas é muito bom. Eu gosto, eu amo, porque é um dom para a igreja. Eu sei que cair na unção é maravilhoso. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Tudo isso que vem sobre você é um momento também. Se você não tiver sustentado por essa glória que é maior, que é um resultado não só aqui, mas quando você sai, mas aonde você chega, todos os dias com você, você não vai entender quão grande revelação e revolução você tem dentro de você. Por isso, se você quer, e eu não quero te forçar, eu quero que você esteja convencido pelo Espírito. Ele me convenceu e convenceu muitos aqui nessa noite. Mas se você quer ter uma vida diária com Ele, todos os dias, orando, sabe, momento da palavra, porque a palavra vai te transformar, vai fazer algo em você que você nunca experimentou na sua vida, porque é o poder da palavra. Eu queria que você viesse aqui à frente, dizendo: Deus, eu quero essa vida diária, Espírito, contigo. Eu não quero o Espírito agir na minha própria força, porque quando eu não entendo que ando contigo, eu ajo na minha própria força e própria justiça. Eu não entendo a justiça do meu representante, eu entendo só a minha. Então, se você quer e deseja ainda mais essa vida com o Espírito Santo, vem aqui à frente. Nós vamos orar por você, porque o Espírito, Ele faz isso, Ele ora com gemidos inexprimíveis. E acredite, não vai ser nós que vamos estar orando, o Espírito vai estar intercedendo por você, porque Ele é uma pessoa, Ele é o seu melhor amigo, e Ele quer intimidade com você, Ele quer relacionamento. Oh, Ele quer acordar com você, mas Ele também quer dormir com você. Sabe, não é o tanto que você tem dele, mas é o tanto que Ele tem de você também. Essa é a obra. Então vem aqui na frente todos, em nome de Jesus. Venha, se aproxime, porque nós vamos dizer: eu quero mais. Eu quero mais desse Espírito. Pode vir, pode vir. Eu quero mais desse Espírito na minha vida. Eu não só quero ter esse Espírito, mas eu quero ser cheio dele. Sabe, eu quero que quando eu falar com as pessoas, a voz do Espírito vá junto. Eu quero que quando eu abraçar pessoas, o Espírito vá junto, abraçando também. Os jovens podem vir em nome de Jesus, os adolescentes. Vamos orar pela sua vida em nome de Jesus. Não tenha medo de vir. Amém, igreja?